Acaba de acontecer o maior absurdo que eu já vi numa votação em 6 anos de deputado federal na Câmara dos Deputados. Presidente, até onde eu entendi aqui, PDT, União, PP, PSB, Novo, PL, todos estão a favor da emenda, apenas o PT que está contrário conforme a orientação do deputado Alencar, mas todos os outros partidos estão a favor, presidente. Estava sendo votado, né, uma emenda minha para que a transferência da propriedade de veículos, né, pudesse ser feita virtualmente e você não precisasse ser saqueado por um Detran da vida ou por um cartório na hora de passar a propriedade, de vender, de comprar, né, um carro, uma moto. Então, o texto foi aprovado, né, aquilo que o parecer do relator fala em relação às emendas do Senado, e agora o deputado Kim Kataguiri sobre uma possibilidade de modificação. Possa fazer a transferência dos veículos por meio digital para que a gente não dependa do cartório, para que a gente não dependa do custo que existe hoje, tanto em relação à transferência como em relação à vistoria. Conversei aqui com deputados do PL, conversei com deputados do PSB, conversei com deputados do PDT, conversei com deputados do União, conversei com deputados do PP e entendo que a maior parte deste plenário concorda em a gente desburocratizar o processo, diminuir os custos. Pois muito bem, eu consegui maioria, assim, tranquila dos deputados, né? PP, União, PDT, PSB, mesmo partidos de esquerda estavam votando a favor dessa minha proposta. Só o PT estava contra. E começa a votação com o governo vendo que tem uma maioria esmagadora para derrotar o texto do PT e aprovar o meu texto. Por isso nós não precisamos de lei aprovada, o que engessaria eventuais mudanças a posteriori. Por isso que nós somos contrários ao destaque. Pois muito bem, os deputados do PT ligam o presidente Hugo Mota e o presidente Hugo Mota manda o deputado presidente em exercício cancelar a votação e encerrar a sessão e não votar mais nada no dia. A pedido do presidente Hugo, ele vai concluir a votação desse projeto. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos antes de convocar a sessão deliberativa extraordinária. Se a vontade da maior parte dos deputados já não vale nada, se basta uma ligação do governo para dizer que vai perder uma votação, para o presidente da Câmara cancelar essa votação, fecha o Congresso, dá a chave pro Planalto, fecha o Congresso, dá a chave pro Lula, dá a chave pra Gleisi, governa por decreto. Então, a vontade da maior parte dos parlamentares, mais de 400 deputados sendo desrespeitados, porque o deputado do PT vai chorar pro presidente da Câmara e o presidente da Câmara age como se fosse líder do governo, como se não fosse representar o parlamento, assim, de uma submissão nojenta de se ver. E aí eu pergunto pra vocês, o que o PT ganha pra defender interesse de Detran e de cartório? O que o PT ganha com isso? O que tá em jogo nos bastidores do PT pra ter essa defesa e esse desespero a ponto de se apelar pro presidente da Câmara pra cancelar a votação? É assim, isso repetindo, é a coisa mais bizarra que eu já vi em 6 anos de mandato. O PT ligou para todos os líderes, articulou para a gente perder a maioria que a gente tinha ontem. Ontem a gente tinha uma maioria de mais de 300 deputados, tranquila. E hoje eu já estava assim, esperando a derrota, mas passei também a manhã ligando para os líderes, conversando, virando voto a voto. Pelos rumores que temos ouvido aqui, de ontem para hoje, o governo está conseguindo aquilo que queria, e é no tapetão. Não é assim que se faz política, senhor presidente. Reverter o voto de bancadas contrárias ao destaque de uma emenda muito boa do deputado Kim Kataguiri, mas que ontem tais bancadas ainda eram favoráveis. Bom, a regra do jogo é: abriu a votação nominal, encerra-se a votação e na democracia ganha quem tem mais votos. Mas passar a noite, a madrugada, trabalhando as posições de bancadas para derrubar um destaque que de outra forma seria aprovado na noite anterior, não faz parte das regras do jogo, nem do acerto, senhor presidente, que nós fizemos na reunião de líderes e tratei desse assunto mais cedo com Vossa Excelência. A discussão é a emenda 2. Trata da possibilidade da venda de veículos de forma rápida e eletrônica. E o texto que veio do Senado não representa exatamente a ideia, e creio que o deputado Kim Kataguiri, se estivesse aqui, compreenderia também. O texto vem dizendo o seguinte: é possível assinatura eletrônica qualificada ou avançada. A avançada é a mais simplesinha, é a mais fácil de quebrar. Login e senha quebra. Importante deixar claro, o deputado Lafayette já explicou um pouco, essa alteração inicialmente foi proposta pelo Senado, porém do jeito que está, gera insegurança, e lembremos que hoje muitos estados já utilizam o sistema do governo, o eGov, para fazer a transferência eletrônica. Não é 100% ainda, mas a maioria, salvo engano, 24%.
Uma coisa é facilitar, e a gente deve fazer isso, utilizar a tecnologia para facilitar o serviço público, a nossa vida, mas com todas as garantias. E o que tinha ali nesse texto? Que a assinatura digital poderia ser não qualificada, ou seja, sem a chancela de cartório. Esse destaque é perigosíssimo, vai facilitar fraude na transferência de veículo. Essa história de que cartório evita fraude, nós já sabemos. Em mais de 90% dos casos não é verdadeiro. Há uma parte pequena dos serviços cartoriais que realmente existem no mundo todo que servem justamente para evitar fraudes, mas no Brasil, a maior parte dos serviços cartorários são para enriquecer quem está como titular do cartório. O cidadão brasileiro não aguenta mais ter de ir a um cartório para comprovar que é ele quem assinou um papel, que aquela assinatura é dele mesmo ele exige. Parabéns ao deputado Kim Kataguiri por ter oferecido essa emenda. Parabéns aos deputados que votarão a favor. Senhor presidente, a Federação Pessoal Rede conhece a força cartorial e o seu lobby aqui na Câmara. É histórico isso. É muito estranho que se queira impedir a modernização, a digitalização, mesmo com esse argumento de que um tipo de assinatura pode ser fraudado. Ora, controle social e os órgãos de controle têm a obrigação de evitar isso. Vamos simplificar, não favorecer essa tradição cartorialista do Estado brasileiro. Eu ouvi aqui atentamente o deputado Lafayette, ao qual eu prezo muito, tenho muito respeito, mas discordo frontalmente da alegação feita por ele com relação a essa emenda. Ele alega que isso pode gerar fraude, mas O inciso 3... aqui fala também que isso será feito através de normas regulamentares do CONTRAN. O CONTRAN, ele vai estabelecer novos critérios, ele vai estabelecer diretrizes, ele vai deixar tudo amarrado para que não haja esse tipo de fraude, falsificação. Tudo é feito por meio eletrônico e nós estamos aqui fazendo, evidentemente, um lobby para cartório, que é R$60 para fazer reconhecimento de firma para quem vende e 60 para quem compra. Então, não vamos cair nessa balela de que é por conta de fraude. Sabe muito bem o que está por trás. Todos já votaram? Está encerrada a votação. Sim 214, não 204. Aprovada a emenda. Consegui derrotar o PT com 214 votos a 204. Conseguimos derrotar o oligopólio dos cartórios no plenário da Câmara dos Deputados e como o projeto já veio do Senado, não tem mais como ser modificado, vai direto para a sanção presidencial. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se empenharam, que pressionaram, que ajudaram a divulgar o absurdo que aconteceu ontem, porque eu não tenho a menor dúvida que a ajuda de cada um de vocês fez com que a gente tivesse número para derrotar a máquina do PT e a máquina do governo. Sem que eu tivesse ou oferecesse um centavo de emenda para os parlamentares votarem comigo, um cargo sequer, né, porque eu não tenho a máquina do governo federal, apenas com pressão, apenas com apoio da população, apenas o nosso trabalho de conversar um a um deputados e líderes na Câmara dos Deputados, nós conseguimos impor essa derrota histórica contra o PT, que estava com um papinho furado de que a transferência digital, né, iria criar uma indústria de fraude. Como se hoje, no Brasil, os cartórios impedissem fraudes. Nós somos um dos países com mais cartórios e um dos países com mais fraudes. Os órgãos de fiscalização e controle não funcionam e não é por ser mais desburocratizado que nós vamos aumentar as fraudes. Pelo contrário, os órgãos de controle precisam atuar e quanto menos burocracia a gente tem, menos a gente tem gente vendendo facilidade, vendendo jeitinho, cobrando propina para resolver um problema que, se não fosse a burocracia, você nunca nem teria que lidar. Então, uma vitória grande que a gente está comemorando, estou bastante feliz da gente ter conseguido derrotar o governo nessa e muito grato a cada um de vocês.